Então lembre-se que até Jesus se preocupou com a sua mãe. Na hora ali de sua morte na cruz, ele estava preocupado com o futuro da sua mãe. E ele então entrega a João, seu discípulo amado, seu companheiro mais chegado, ele entrega a responsabilidade de ajudar e cuidar de sua mãe. Então cuidado, porque a Bíblia diz: aquilo que você plantar, você colherá. Então, muitos filhos hoje estão sofrendo porque fizeram seus pais sofrerem. Muitos filhos têm passado por amargas experiências devido à sua falta de amor e de respeito para com seus pais. Eu conheço um bem chegado, a minha própria família, um que já esteve muito bem, rico, mas hoje não consegue ter mais nada. Passa por dificuldades, abandono da família. Por quê? Porque nunca teve em sua mente o desejo de honrar os seus pais, de amar os seus pais. Então, muito cuidado. A gente vê isso na vida prática, no dia a dia. Pessoas não amam, não honram os seus pais, que não ajudam financeiramente os seus pais, que não têm realmente uma noção de o que é realmente o significado de ser pai, de ser mãe. Vamos ver agora em tópico 2, então, oferta corban. O termo corban é aramaico e significa literalmente sacrifício. Mas o contexto aqui é algo muito triste. Trata-se de um artifício para fugir legalmente do compromisso de sustentar pai e mãe na velhice. O filho podia ser absolvido dessa responsabilidade se fizesse uma promessa de doação em dinheiro designada ao templo. Marcos 7, 11 e 12. Era uma desculpa para não ajudar os pais, pois se consagrava a Deus tudo o que possuía. Assim ele dizia aos pais que não podia oferecer ajuda nem fazer nada por eles, porque tudo já estava comprometido diante de Deus. Numa sociedade corrupta que amava o dinheiro mais do que a Deus, que parece que é o que acontece hoje, não é? Então o que acontecia? Os filhos faziam um voto lá com os sacerdotes no templo, dizendo: olha, a partir de agora eu vou doar aqui para o templo uma certa quantia, então eu não posso mais ajudar os meus pais. Então, se vocês receberem qualquer reclamação, já sabem, é porque eu estou ajudando aqui financeiramente, então não vou poder ajudá-los. Então, seus pais às vezes passavam por necessidades financeiras, lá não tinha aposentadoria, nada. Então eles passavam dificuldades financeiras e o filho dizia: não posso ajudar, porque eu consagrei tudo que eu tenho a Deus e eu tenho que dar o dinheiro lá no templo. Na verdade, ele poderia ajudá-los e poderia ajudar também lá dando oferta no templo. Mas essa oferta que ele ia dar para os pais, ele ficava para ele e dava só do templo, uma parte. Então, assim, ele não tinha despesa extra com seus pais, que ele considerava uma despesa extra. Então era uma artimanha, um artifício maligno que os filhos tinham na época que Jesus estava aqui na terra vivendo como homem. E Jesus então diz para eles que eles estão infringindo a palavra de Deus. Eles estão desonrando seus pais, que é um mandamento de Deus para eles, por causa do dinheiro. Eles estão provando que amam mais o dinheiro do que a Deus. E Jesus diz para eles: vocês fazem isso, que é absurdo, e ainda fazem muitas coisas semelhantes a esta. Então o tópico 3 aí, ensino de Jesus. Deus não exige esse tipo de oferta de ninguém em sua palavra. Por isso o Senhor Jesus foi contundente com as autoridades religiosas de Israel. Essa doutrina dos fariseus era uma afronta a Deus e a sua palavra. Marcos 7,13. Eles violavam a lei sob um manto de santidade, exigindo uma religiosidade externa e falsa. Ninguém precisa sacrificar a família pela causa do Evangelho. Quem cuida do pai e da mãe já está fazendo a obra de Deus. O cuidado da família deve ser prioritário. Só depois é que vem a igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8.
Esse é o pensamento cristão que muitas vezes, infelizmente, é invertido entre nós. Então veja bem que cuidar do pai e da mãe é considerado aí uma obra de Deus que você está fazendo. É considerado que você está tendo temor de Deus, você está amando a Deus, que você está respeitando a palavra de Deus e que você está fazendo a parte que lhe cabe. Então você cuidar dos seus pais financeiramente que estão passando necessidade é uma obra de Deus. Lembre-se disso, é importantíssimo você se lembrar disso. Porque tem muitos filhos que não cuidam dos seus pais, jogam seus pais lá no asilo para morrerem, e muitos filhos que estão roubando a herança dos seus pais, tirando as coisas dos seus pais. Muitos estão tirando até a aposentadoria dos seus pais. Muitos filhos estão levando família para dentro da casa dos pais, para dar despesa para os pais. Muitos filhos rebeldes, desobedientes, sem temor de Deus, que não honram seus pais, que não amam seus pais. Muitos mesmo. Mas assim como existe aí a promessa de longevidade e prosperidade material para aqueles que honram seus pais, que amam seus pais, também devemos lembrar o lado contrário. Aqueles que não honram, que não obedecem, que vão receber. Então existe também promessa para aqueles que não honram seus pais, não amam seus pais. E olha que lá no Antigo Testamento a promessa era de morte. Não era apenas de correção da sociedade, mas era morte para os filhos rebeldes, os filhos desobedientes a seus pais, os filhos que falavam mal dos seus pais, os filhos que desobedeciam seus pais. A promessa era de morte. Sempre lembrando aqui que a obediência era sempre no Senhor. Então a obediência desde que os pais estivessem orientando de maneira correta seus filhos, dentro da palavra de Deus. Nunca os pais devem aí mandar seus filhos fazer coisa errada, né? Mentir, roubar, prostituir, nada disso. Então os filhos não estão sujeitos aí a essa ordem errada, contrária à palavra de Deus. Então você vai obedecer aos pais que estão orientando-nos contrariamente à Bíblia. Parte número 4, entre a lei e a graça. Tópico 1, autoridade dos pais. Tópico 2, o sistema mosaico. Tópico 3, adaptado sob a graça. Tópico 1, então, autoridade dos pais. Honrar e respeitar pai e mãe é um ensinamento que ocupa um lugar de elevada consideração na Bíblia. Desobedecer aos pais é desobedecer a Deus, pois estão investidos de autoridade divina sobre a vida dos filhos e receberam de Deus a responsabilidade pelo bem-estar deles. A observação, porque isto é justo, Efésios 6:1, ou porque isso é correto, como diz outra tradução, significa retratar-se de uma lei natural que existe desde o princípio do mundo. Deus já havia colocado a sua lei no coração de todos os homens, mesmo antes de revelar a Moisés no Sinai. Romanos 1:19, 2:14, 15. Essa norma existe em todas as civilizações, antes e depois de Moisés, e foi dada a Israel como revelação e mandamento divinos. Mateus 15:4. Então essa coisa aí de amar, de respeitar, de honrar os pais, já estava no coração do homem muito antes de Deus dar essa lei para Moisés. Isso aí, essas leis, na verdade, são confirmações, são agora reunidas num documento de aliança, na verdade. Mas já existia no coração dos homens esse princípio. Qualquer pessoa, se você encontrar lá um índio, lá no meio do mato, lá, que nunca ouviu a palavra de Deus, ele respeita seus pais, ele honra seus pais, porque isso já está no coração do homem. Você pode procurar e você vai encontrar em qualquer lugar esse princípio de respeito e de honra aos pais. Em qualquer sociedade, em qualquer país, tem isso, porque Deus já colocou isso no coração dos homens. Então isso deveria já ser normal na vida de todos os filhos. O problema é que nós estamos assistindo hoje, no mundo que nós vivemos, uma total falha do ser humano nesse mandamento. Os filhos são cada vez mais rebeldes. Nós estamos vendo quantos filhos batendo nos seus pais.
Quantos filhos até matando seus pais? Que é um sinal de quê? De demônios agindo na vida desses filhos. É um sinal de que esses filhos são rebeldes, que não têm temor de Deus. E nós precisamos ensinar mais isso na igreja, ensinar pelas ruas, pregar sobre isso, porque é uma responsabilidade também da igreja ajudar e ensinar as pessoas a recordar o que já está dentro, despertar o que está dentro deles, que Deus já colocou lá dentro, fazer com que eles se lembrem disso, que eles acordem para isso, atentem para isso, o respeito, o amor, a honra devida a seus pais. Tópico 2, o sistema mosaico. A promessa aos filhos que honram e obedecem aos pais, descrita no Decálogo, é a longevidade, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. A passagem paralela de Deuteronômio acrescenta o sucesso econômico, para que te vá bem. Deuteronômio 5,16. Temos aqui uma prova incontestável de que, originalmente, esse mandamento era exclusividade de Israel, pois fala sobre herdar a terra de Canaã. Então esse mandamento está atrelado a promessas. Duas promessas principais. A primeira promessa de longevidade, ou seja, você vai viver muitos anos sobre a terra. E a segunda promessa tem a ver com a parte financeira, a parte material. Então, fala de herdar a terra, né? Fala aí de ter uma prosperidade financeira, de ter um equilíbrio financeiro, equilíbrio econômico. E fala aí principalmente, para a época, aí, falava da posse da terra em Canaã. Cada um recebeu uma possessão ali. Todas as famílias receberam uma possessão, um pedaço de terra para ali plantarem, né? Para cuidar ali de uma lavoura e ali viverem com as suas famílias.